Vandeham Shri Guru Shri Yuta Padakamalam Shri Guru Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Swadaitam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Shri Vishakam Vitamscha Om Jnana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshuram Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Namo Krishna Padaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhakti Vedanta Narayana Iti Namane Shri Krishna Lila Katanya Sudaksham Audharya Madhurya Gunashtayutam Varam Varinyam Purusham Mahantam Narayanam Tvam Shilasanamam Tidhandinam Bhakta Shiromancha Shri Krishna Padam Janhitvai Kalili Chaitanya Lila Mita Sarasaram Narayanam Tvam Satatam Prapadam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Niti Namane Namaste Saraswati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Desha Tarini Namam Vishnu Padaya Gaura Prestaya Bhutale Shri Srimad Bhakti Pragyana Keshavaya Namane Atimatya Charitraya Swashritanam Chapranine Jivadukhe Sadartaya Shinama Premadayane Namam Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhakti Siddhanta Saraswati Namane Shri Varshabhanathi Devi Daitaya Kripadaya Krishna Sambandha Vijnana Daine Prabhave Namaha Madhurya Jvala Premadhya Shri Rupanuga Bhaktida Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namaste Gauravani Shri Murtaye Dinatarine Rupanuga Virudha Pasidhanta Dhanta Harini Namo Gaura Kishoraya Sakshad Vairagya Murtaye Vipralambhara Sambodhi Padam Bujayate Namaha Namo Bhakti Vinodaya Sachidananda Namine Gaura Shakti Swarupaya Rupanuga Varayate Gaura Vibhava Bhameshtam Nirdeshta Sajana Priya Vaishnava Sarva Bhama Shri Jagannatayate Namaha Vancha Kalpa Tarubhyascha Kripa Sindhu Bhyayevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namo Mahavadanyaya Krishna Prema Pradayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namne Gaura Kishe Namaha He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostate Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priya Jayatam Surato Pangor Mama Manda Mate Gati Matsarvatya Padam Bhuja Radha Madana Mohana Divya Vrindadanya Kalpadrumadha Shrimat Ratnagara Simhasanasta Shri Shri Radha Shiva Govinda Deva Prestalibi Sevamana Smarana Shriman Rasa Rasarambi Vanshivata Tatastita Karshan Venu Sanai Gopi Gopinatha Shri Estana Om Vindai Tulasi Devya Priyaya Keshavasa Cha
Krishna Bhakti Prajadevi Satyavata Namo Namaha Panchatattvatmakam Krishnam Bhaktarupa Swarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Namami Bhakta Shaktikam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gora Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Shri Guru Astakam. Sansara Dava Nalalidha Loka Tanaya Karanya Gana Ghanatvam Ratasya Kalyana Gunarnavasya Vande Guru Shri Charanarvindam Mahaprabhu Kirtana Nitya Gita Vaditramadyan Manasura Sena Romanchakampa Shrutaranga Bhaja Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Vigrahara Dhana Nityanana Shingaratan Mandira Marjanada Jutasya Bhatam Saniyunjatopi Vande Guru Shri Charanarvindam Chaturvidha Shri Bhagavan Prasada Swadhana Tirthan Mandi Bhakta Sangam Kritveva Tirthi Vajatak Sadaiva Vande Guru Shri Charanarvindam Shri Radhika Madhava Yorakaro Madhurya Lila Gunarupana Pratikshana Sadhana Lolupasya Vande Guru Shri Charanarvindam Nikunjayono Ratikeli Sinidhi Yaya Ligiryutira Pechaniya Tatrati Daksha Dati Valabhasya Vande Guru Shri Charanarvindam Sakshadharitena Samasta Shastre Vrutastatha Bharata Eva Sarvi Kintu Prabhuya Priya Eva Tasya Vande Guru Shri Charanarvindam Yasa Prasadam Bhagavan Prasadam Yasa Prasadam Nagati Kotopi Jayam Stuvam Stasya Shastri Sandham Vande Guru Shri Charanarvindam Shrimad Guru Rastakam Vitaduche Brahme Muhurte Patati Prayatna Yastena Vinda Vananata Sakshat Sevaiva Labhya Janushanta Eva Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Vande Guru Shri Charanarvindam Guru Deva Guru Deva Guru Deva Shila Guru Deva Jaya Jaya Guru Dev Guru Dev Guru Dev Jaya Guru Dev Shri Rupa Anugatya Mahatmya Shunyachi Sadhu Mukhe Bole Sarvajana Shri Rupa Kripaya Mile Yugala Charana Aha Prabhu Sanatana Gora Parivara Sabe Mili Vancha Puna Karahaya Mara Shirupira Kripa Jena Yama Pratihoya Sepada Yashaya Jara
Se Mahashaya Prabhu Lokanatha Kabe Sange Loya Jabe Shirupera Pada Pane More Samapibe Enoki Haibe Mora Narma Sakhi Gane Yanugata Narotame Koribe Shasami Shuniyati Sadhu Mukhe Bole Sarvajana Shirupa Kripaya Minu Yugala Charana Jaya Vaishnava Thakur Jaya Vaishnava Thakur 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 Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Korama Shri Krishna Chaitanya Prabhu Doya Koramo Toma Vina Kedaya Jagata Samsare Patita Pavana Hetu Tavaya Vatara Mosamo Patita Prabhu Napai Beara Mahaprabhu Nityananda Premananda Sukhi Kripavalokana Koro Yami Bododuki Doya Koro Sita Pati Advaita Gosai Tava Kripa Bolipa Chaitanya Nitaya Maha Swarup Sanatana Rupa Raghunatha Bhata Yoga Shri Jiva Prabhu Lokanatha Doya Koro Shri Acharya Prabhu Srinivasa Ramachandra Sangramage Narottama Dasa Doya Koro Prabhupada Shridaita Dasa Vaishnavira Kripa Magya Adhamadasa Doya Koro Guru Dev Patita Pavana Shicharane Seva Magya Ipatita Jana Jaya Sachidananda Jaya Gaurahari Sachidananda Jaya Gaurahari Jaya Sachidananda Jaya Sachidananda Jaya Gaurahari Shuddha Bhakata Shuddha Bhakata Charanarena Bhajanayanu Kula Bhakata Seva Paramasiddhi Premalati Karamula Madhavatiti Bhakti Janani Jatane Palana Kori Krishna Bosati Bosati Boli Paramaya Dari Boli Goraya Mara Jisabastani Koralu Brahmana Range Sesabastana Teri Boyani Tanai Bhakata Sange Midanga Bhaja Sunite Mana Abhasara Sadayache Gora Bihita Kirtana Shuni Yanande Hridoyenache Yugala Murti Dekhi Amora
Paramayananda Hoya Prasada Seva Purite Hoya Sakala Prapancha Jaya Jidina Grihe Bhajana Deki Grihete Goloka Bhaya Charana Sidhu Dekhiya Ganga Sukhana Sima Paya Tulasi Dekhi Yudaya Prana Madhava Toshani Jani Gora Priya Shaka Sevane Jivana Sartakamani Bhakati Vinoda Krishna Bhajani Anukula Payajana Pratidivase Paramasuki Swikara Koroyeta Oshuda Bhakata Charanarina Bhajanayanukula Bhakata Seva Paramasidhi Premalati Kara Mula Jaya Ekadashi Jaya Madhavati Jaya Madhavati Madhavati Jaya Madhavati Jaya Sachinandan Jaya Gaurahari Sachinandan Jaya Gaurahari Nama Sankirtan Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Nama Jadavaya Madhava Keshavaya Namaha Hari Haraya Nama Krishna Jadavaya Namaha Harvaya Madhavaya Keshavaya Namaha Gopala Govindara Shimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Gopala Govindaram Shimadhusudan Giridhari Gopinatha Madana Mohan Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Chaitanya Nityananda Shri Advaita Sita Hari Guru Vaishnava Bhagavata Gita Shri Rup Shri Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiv Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Shri Rup Shri Sanatana Bhakta Raghunatha Shri Jiv Gopala Bhakta Dasa Raghunatha Pechai Gosai Kori Charana Vandana Jaha Hoite Vigna Nashaya Bhishta Purana Pechai Gosai Kori Charana Vandana Jaha Hoite Krishna Abhishta Purana Pechai Gosai Jaram Vitaradas Kansavara Padarino Mura Panchagras Pechai Gosai Jaratui Maragas Kansavara Padarino Mura Panchagras Tandira Charana Sehi Bhakta Sanivas Janame Hoye Abhilas Tandira Charana Sehi Bhakta Sanivas Janame Hoye Abhilas Echai Gosai Jabe Braje Kolavas Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Echai Gosai Jabe Braje Kolavas Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan Shri Guru Vaishnava Pade Majayaman Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyas Nama Sankirtana Kohe Narottama Das Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyas Nama Sankirtana Kohe Narottama Das Hare Krishna 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 Hare Hare Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare Hare Ram Ram Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Ram Rama Hare Hare Sachinandan Jaya Gora Hari Sachinandan Jaya Gora Hari
Satchitananda Gaura Hari Satchitananda Jaya Gaura Hari Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadalaye Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jana Bhaktale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Swapadam Takam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadha Shivasada Gaura Bhaktavinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Bhaktya Yaparada Lakshai Shitasta Kamadi Taranga Madhu Kripamaikam Sharanam Prapade Vinde Namaste Charanara Vindam Vinde Namaste Charanara Vindam Bhajami Radham Aravinda Nityam Smarami Radham Madhuras Mutasam Vadami Radham Karuna Bharadram Tato Mamanyasti Gatir Nakapi Jai Shri Ram. Então, continuando a leitura do Madhya Lila, capítulo 20, Shri Chaitanya Mahaprabhu instrui Srila Sanatana Goswami Parra. Então, nós estamos vendo como Mahaprabhu está explicando como que esse mundo material se manifesta de Mahavishnu e como que os universos, todos os milhares, os infinitos universos brotam dos poros do corpo transcendental de Mahavishnu. E aí, Mahaprabhu fala, Gavakshe Udiya Yache Reno Ase Jaya Purusha Nishvasa Saha Brahmanda Bahiraya Punarapi Nishvasa Saha Yaya Abhyantara Ananta Ashwarya Tanra Sabha Maya Para. Entende-se que esses universos flutuam no ar. Então, universos enormes flutuando no ar, enquanto Mahavishnu exala. Então, no movimento de exalar de Mahavishnu, os universos saem dos poros do corpo dele e os seres vivos são injetados no ventre da natureza material pelo olhar de Mahavishnu, e aí tudo começa, esse palco da existência material começa a vibrar. E no momento que ele inala, tudo isso volta para dentro do seu corpo. Esses universos são como partículas atômicas que flutuam nos raios solares e atravessam as frinchas de uma tela. Olha só. Dessa maneira, a expiração de Mahavishnu cria todos esses universos que retornam ao seu corpo quando ele inala. As opulências ilimitadas de Mahavishnu estão muito além do conceito material. Yasaika Nishwasita Kala Matavalambhya Jivanchi Loma Vilaja Jagadandanatha Vishnur Mahansa Iha Yasya Kala Visheshu Govindam Adipurusham Tamham Bhajami. Os Brahmas e os outros senhores dos mundos mortais aparecem dos poros do Mahavishnu e permanecem vivos durante uma única expiração dele. Adoro o Govinda, o Senhor primordial, pois o Mahavishnu é uma porção de sua porção plenária. Brahma Samhita 5.48. Então, durante uma só das expirações de Mahavishnu, aí tudo isso fica manifesto. E durante uma inspiração dele, tudo fica em manifesto de novo. E isso é Lila, a Lila de Mahavishnu. O sonho, como em outras passagens, no Srimad Bhagavatam, por exemplo, o mundo material é comparado ao sonho de Mahavishnu. O sonho transcendental, Yoga Nidra. Samasta Brahmanda Ganera Inho Antaryami Karanabdi Shai Sabhajagatera Swami. Mahavishnu
Então, Mahavishnu é a super-alma de todos os universos. Deitado no oceano causal, ele é o amo de todos os mundos materiais. Eita kahilon pratama purushera tattva, dvitiya purushera ebe shunaha mahatva. Acabo assim de explicar a verdade da primeira personalidade de Deus, Mahavishnu. Agora passarei a explicar as glórias da segunda personalidade de Deus, que se chama Garbhodakashayi Vishnu. Sei Purusha Ananta Koti Brahmanda Shijiya Ekaika Murti Praveshila Bahu Murti Hanya. Após criar um número total de universos que é ilimitado, o Mahavishnu expandiu-se em formas ilimitadas e entrou em cada um deles. Então, Mahavishnu primeiro cria a totalidade dos universos, depois, como Garbhodakashayi Vishnu, entra em cada universo. Pravesha Kariya Deke Saba Andakara Rahite Nahikastana Karila Vichara. Só um minuto. Ao entrar em cada um dos incontáveis universos, Mahavishnu percebeu que tudo em volta era escuridão e que não havia nenhum lugar onde ficar. Por isso, começou a ponderar toda a situação. Olha só. Nijanga Sweda Jale Brahmandarda Bharila Sei Jale Shesha Shaiya Shayana Karila. Com a transpiração produzida de seu próprio corpo, o Senhor encheu metade do universo com água. Então deitou-se nessa água, onde o Senhor Shesha era sua cama. Olha só. Nijanga Sweda, Sweda Jali. Sweda é o suor, e Jali a água desse suor. E com a água do próprio suor, olha só como nós vivemos envolvidos por elementos transcendentes, né? A água do suor de Mahavishnu é completamente pura e transcendental. E com ela ele encheu metade do universo. Então cada universo, metade dele está sempre cheia com a água transcendental que emana do corpo de Garbhodakashayi Vishnu nesse caso. Tanrana Nabi Padma Hoite Utila Eka Padma Sei Padme Hoila Brahmara Janma Sadma. E isso quem está contando é o próprio Mahaprabhu, que não é diferente de Mahavishnu. Mahavishnu é uma expansão de Mahaprabhu. Daí uma flor de lótus brotou do umbigo de lótus desse Garbhodakashayi Vishnu. Tal flor de lótus tornou-se o local de nascimento do Senhor Brahma. Então primeiro ele olha para aquela situação que é tudo escuro, ele transpira, a água do suor dele se torna o oceano, Garbhodaka, e aí ele se deita sobre esse oceano, e do umbigo dele se expande essa flor de lótus gigantesca, e no verticilo da flor de lótus nasce esse Brahmaji. Sei Padmanali Haila Chauda Bhuvana Tenho Brahma Hanya Shristi Korila Shijana. No caule dessa flor de lótus geraram-se os 14 mundos. Então o caule é gigantesco, né? Ele vai desde Patala Loka, nos planetas inferiores, né? Ele vai, sobe até Brahma Loka. E por isso, em volta desse caule se formam os 14 mundos. Em seguida ele tornou-se o Senhor Brahma e criou o universo inteiro. Uau! Vishnurupa Hanya Kori Jagat Halani Gunatita Vishnu Sparsha Nahi Maya Sani. Dessa maneira, a Suprema Personalidade de Deus, sob sua forma de Vishnu, mantém o mundo material inteiro. Como ele está sempre além das qualidades materiais, a natureza material não pode tocá-lo.
Então, bom lembrar que Brahmaji, junto com Shivaji e Vishnuji são os Guna Avataras, né? São as encarnações dos modos da natureza, né? Encarregadas, eles são transcendentais aos modos da natureza, mas eles se encarregam desses respectivos modos, né? Aí Prabhupada diz: a energia material não pode influenciar o Senhor Vishnu, ao contrário do que acontece com o Senhor Brahma e o Senhor Shiva. Por isso sabe-se que o Senhor Vishnu é transcendental às qualidades materiais. As encarnações das qualidades materiais, o Senhor Shiva e o Senhor Brahma, estão sob a jurisdição da energia externa. Então eu falei uma coisa errada agora, né? Que na verdade só Vishnu é transcendental. Aqui Prabhupada está dizendo que o Senhor Shiva e o Senhor Brahma estão sob a jurisdição da energia externa. No entanto, com o Senhor Vishnu a coisa é diferente. Os mantras do Rig Veda dizem que Om Tad Vishnu Paramam Padam. Isso é do Rig Veda Samhita. As palavras Paramam Padam dão a entender que ele é transcendental às qualidades materiais. Por não estar nos limites da jurisdição das qualidades materiais, o Senhor Vishnu é sempre superior às entidades vivas controladas que são pela energia material. Esta é uma das diferenças entre o Senhor Supremo e as entidades vivas. O Senhor Brahma é uma entidade viva muito poderosa e o Senhor Shiva é ainda mais poderoso. Logo, não se aceita o Senhor Shiva como uma entidade viva comum, mas nem por isso se pode dizer que ele esteja no mesmo nível que o Senhor Vishnu. Então são três Gunavataras, mas Vishnu, como naquela história de Bhrigu Muni, né? Que Bhrigu Muni vai testar para ver qual deles é a suprema personalidade de Deus. E aí, pela história, quando o Bhrigu Muni dá um chute no peito de Vishnu, aí fica comprovado que Vishnu é completamente transcendental. Ele não tem nenhuma reação de animosidade, de hostilidade com Bhrigu Muni. Na verdade, ele pede desculpa a Bhrigu Muni, porque ele diz que o peito dele é muito duro para o pé de um rishi, de um muni como Bhrigu, tocar, né? Então, assim continua. Ruda Rupa Dhari Kari Jagat Samhara Shristi Stiti Pralaya Hoya Ichaya Yanhara. O Senhor Supremo, sob sua forma como Rudra, o Senhor Shiva, ocasiona a dissolução desta criação material. Em outras palavras, é apenas por sua vontade que ocorre a criação, a manutenção e a dissolução de toda a manifestação cósmica. Brahma, Vishnu, Shiva, Tanra, Guna, Yavatara, Shristi, Stiti, Pralayera, Tineradikara. Brahma, Vishnu e Shiva são suas três encarnações das qualidades materiais. A criação, a manutenção e a destruição estão respectivamente sob o encargo dessas três personalidades. Hiranya Garbha Antaryami Garbhodakashai Sahasra Shirshadikari Vedeyanrigai. Garbhodakashai Vishnu, conhecido dentro do universo como Hiranya Garbha e Antaryami, ou Superalma, é glorificado nos hinos védicos, começando com um hino iniciado pela palavra Sahasra Shirsha. Eita Dvitiya Purusha Brahmandera Ishvar Mayarashaya Hoya Tabu Mayapara. Essa segunda personalidade de Deus, conhecida como Garbhodakashai Vishnu, é o Senhor de cada universo e o refúgio da energia externa. Contudo, ele permanece além da influência da energia externa. Titiya Purusha Vishnu Guna Yavatar Dui Avatar Abhitar Gananatanhara. A terceira expansão de Vishnu é o Kshirodakashai Vishnu, a encarnação da qualidade da bondade. Enquadra-se-o nas duas classes de encarnações. Então, Kshirodakashai Vishnu, ele é tanto Purusha Avatar quanto Guna Avatar. Virat Vyasti Jiver Tenho Antaryami Kshirodakashai Tenho Palana Karta Swami. Esse Kshirodakashai Vishnu é a forma universal do Senhor e é a super-alma dentro de cada entidade viva. Ele é conhecido como Kshirodakashai Vishnu, ou o Senhor que se deita no oceano de leite. Ele mantém e domina o universo.
Purusha Avatarerae Kailum Nirupan Lila Avatarae Beshuna Sanatana. Ó Sanatana, acabo de descrever definitivamente os 3 Purusha Avataras de Vishnu. Agora, por favor, ouve-me enquanto falo sobre os Lila Avataras, as encarnações de passatempos. Então, estamos aqui diante da autoridade suprema de Gauranga Mahaprabhu. E esse capítulo é um capítulo para a gente ler repetidas vezes. A gente lê até o fim, depois volta a ler, lê até o fim, depois volta a ler. E aos pouquinhos, à medida que a gente vai fazendo essa leitura, aos pouquinhos, um pouco desse katha de Mahaprabhu vai entrando no nosso coração. Lila Avatara Krishnera Nayaya Ganana Pradana Kariya Kahe Digdarashana. Ninguém pode contar as inúmeras encarnações de passatempos assumidas pelo Senhor Krishna, mas descreverei as principais. Matsya Kurma Raghunath Nishinha Vamana Varahadi Lekayana Nayaya Ganana. Algumas das encarnações de passatempos são a encarnação de peixe, Matsya, a encarnação de tartaruga, Kurma, o Senhor Ramchandra, Raghupati, o Senhor Nishinha, o Senhor Vamana e o Senhor Varaha. Há um sem fim de tais encarnações. Matsya Shwakacha Panishinha Varaha Hamsa Rajanya Vipra Vibudeshu Kritavatara Trampashinash Tribhuvanam Chatatardhunesha Bharam Bhuvo Harai Yadutama Vandanam Te. Então esse é um verso lindo do 10º canto, 2º capítulo, Srimad Bhagavatam. Ó Senhor do Universo, ó melhor da dinastia Yadu, oferecemos-te nossas orações principalmente para que seja diminuído o fardo do universo. Na verdade, diminuíste este fardo noutra ocasião ao encarnares sob as formas de peixe, cavalo, Hayagriva, tartaruga, leão, Senhor Nishinha, javali, Senhor Varaha e cisne, Hamsa. Também encarnaste como o Senhor Ramchandra, Parashurama e Vamana, o anão. Foi assim que sempre nos protegeste a nós, os semideuses, e ao universo. Agora, por favor, prossegue. Então aqui os semideuses estão intercedendo em nome de Bhumi Devi. Né? Esse aqui é o Srimad Bhagavatam, 10º canto, 2º capítulo. Lila Avatarira Kailum Digdarashana Gunavatarira Ebe Shuna Vivarana. Acabo de dar alguns exemplos de encarnações de passatempos. Agora descreverei os Gunavataras, as encarnações das qualidades materiais. Por favor, ouve. Brahma Vishnu Shiva Tina Gunaya Avatar Triguna Angikari Kore Shristi Adivyava. Existem 3 funções dentro deste mundo material. Tudo aqui é criado, tudo é mantido por algum tempo e finalmente tudo é dissolvido. Por isso o Senhor encarna como os controladores das 3 qualidades, Sattva Guna, Rajoguna e Tamoguna, bondade, paixão e ignorância. Assim prossegue a existência no mundo material. Então, esse ciclo, né, constante: criação, manutenção e destruição. Bhakti Mishra Krita Pune Kona Jivotam Rajogune Vibhavita Kore Tanraman. Devido às suas anteriores atividades piedosas misturadas com serviço devocional, a entidade viva de primeira classe deixa-se mentalmente influenciar pelo modo da paixão. Então agora o Mahaprabhu vai falar das entidades vivas que, numa nova manifestação, com o expirar da respiração de Mahavishnu, voltam a ser injetadas na natureza material. Né? Então ele está dizendo que, devido às suas anteriores atividades piedosas misturadas com serviço devocional, Bhakti Mishra Krita Puni. Então são Krita Puni, são atividades piedosas, Bhakti Mishra misturadas com Bhakti. A entidade viva de primeira classe deixa-se mentalmente influenciar pelo modo da paixão. Garbhodakshai Dwara Shakti Sanchari Vyashti Shrishti Kore Krishna Brahma Rupadhari
Garbhodakashayi Vishnu dota tal devoto de poder. Dessa maneira, uma encarnação de Krishna sob a forma de Brahma arquiteta a criação total do universo. Então essa entidade viva que Mahaprabhu está descrevendo é a entidade viva que assume a posição de Brahma. E como eu acredito que ele vai explicar, quando essa entidade viva não está presente na manifestação, no momento da expiração de Mahavishnu, então o próprio Krishna se manifesta como Brahma. Então Prabhupada explica: a expansão Purusha Avatar Garbhodakashayi Vishnu, do Senhor Vishnu, aceita os modos materiais Sattva Guna, Raja Guna e Tama Guna, e assim encarna como Senhor Vishnu, Brahma e Shiva. Essas são encarnações das qualidades materiais. Dentre muitas entidades vivas superiores, qualificadas com atividades piedosas e serviço devocional, uma delas, chamada Senhor Brahma, é infundida com a qualidade da paixão, conforme a vontade suprema de Garbhodakashayi Vishnu. Assim, o Senhor Brahma torna-se a encarnação da energia criativa do Senhor. Muito complexo, né? Bhaswan yathasma sakaleshu nijeshu tejaha suyam kiyat prakathayati api tadvad atra Brahma esha jagadanda vidhanna karta Govinda Madhipurusha Tamaham Bhajami. Shri Brahma Samhita. O sol manifesta seu brilho numa joia, embora esta seja uma pedra. Do mesmo modo, a personalidade de Deus original, Govinda, manifesta seu poder especial numa entidade viva piedosa. Assim, a entidade viva torna-se Brahma e administra os assuntos do universo. Que eu adore Govinda, a personalidade de Deus original. É uma pedra, mas o sol, mesmo assim, Ashma Sakalesha, em diversos tipos de pedras preciosas. Vaishwan, o sol iluminante. Nijeshu Teja, ele manifesta o seu próprio brilho. Kona Kalpe Yadi Yogya, Nijanahi Paya, Apane Ishwaratabe Anche Brahmahaya. Então agora nós vamos parar aqui, que Mahaprabhu vai estar falando vários detalhes. Amanhã nós continuamos. Agora vai falar sobre detalhes sobre Brahma, que está falando dos Guna Avataras, Brahma, Vishnu e Shiva. Então, vamos continuar lendo o livro maravilhoso de Srila Gurudeva chamado Muito Além da Liberação. Eu só não me lembro onde nós paramos. Vamos ver aqui. Vamos ler a introdução de novo. O propósito deste livro é descrever os 3 processos diferentes seguidos para se alcançar a felicidade nesta vida. A maioria das pessoas busca o prazer no que vê diante dos seus olhos, ou seja, no mundo externo dos objetos, tentando satisfazer todos os desejos solicitados pelo corpo. Então aqui, no livro, Gurudeva começa falando da grande maioria dos seres humanos, né, que estão querendo alcançar a felicidade nesta própria vida. A segunda fórmula, ou segundo processo de obter prazer, é renunciar por completo ao mundo material e refugiar-se na paz interior da alma. Então agora, primeiro Gurudeva fala dos Karma Kandis, e agora está falando dos Jnana Kandis, aqueles que negam qualquer contato com o mundo material, como uma estratégia para obter um nível de prazer superior. E a terceira, a menos seguida de todas as fórmulas ou processos, se pratica quando a alma desperta e cultiva seu relacionamento eterno com Deus. A história a seguir nos ensina que, ao desejar alcançar qualquer uma dessas 3 metas, devemos seguir um processo em particular. Da mesma forma que, para sermos advogados,
Precisamos estudar direito. O despertar da consciência. Você pode me mostrar Deus? Havia um rei na Índia que queria ver Deus. Sabendo da erudição de seu primeiro-ministro, mandou chamá-lo e lhe perguntou: Você pode me mostrar Deus e dizer-me o que ele anda fazendo? Apesar de todo o seu conhecimento, naquele momento o ministro não soube o que responder e por isso pediu ao rei um prazo de 3 dias para pensar e dar-lhe a resposta. O rei assentiu, mas advertiu de que, caso sua resposta não fosse satisfatória, deixaria de confiar nele. Então o ministro estava numa situação muito delicada. Ele tinha que descobrir a resposta para essas 2 perguntas. Já em casa, o ministro pôs-se a consultar seus livros na esperança de achar a resposta à pergunta do rei. 2 dias depois, ainda não conseguira nada. Percebendo a aflição do pai, seu filho de 5 anos aproximou-se dele e perguntou-lhe: Por que está triste, papai? Não encontro uma resposta apropriada a uma pergunta que o rei me fez e perderei a confiança dele se fracassar. Que pergunta, indagou o filho. Você não entenderia, filho. Não se preocupe, vai brincar. O menino insistiu tanto que por fim o pai lhe contou tudo. O rei quer ver Deus e saber o que ele faz. Já pesquisei todas as escrituras, mas ainda não achei nada convincente. O menino sorriu e disse: É muito fácil. Quando for ao palácio amanhã, diga ao rei que a resposta é tão simples que mesmo seu filhinho a conhece. O primeiro-ministro lançou um olhar cético para o filho, mas este continuou insistindo: Não se preocupe, papai. Prometo que não o decepcionarei. O ministro, de tão desesperado, não viu outro remédio senão aceitar a proposta do filho. Quando os 2 foram juntos ao palácio na manhã seguinte, o rei os recebeu e perguntou outra vez ao ministro: Querido ministro, você pode me mostrar Deus e dizer o que ele anda fazendo? O ministro respondeu humildemente: Majestade, é uma pergunta tão simples que até meu filhinho conhece a resposta. Surpreendido, o rei voltou-se para o menino e lhe disse: Muito bem, você pode me mostrar Deus e dizer-me o que ele anda fazendo? Majestade, disse o menino, Para tal, preciso de um vaso de leite. Apesar de estranhar aquele pedido, o rei mandou trazerem a jarra de leite. Em seguida perguntou ao menino: Majestade, há manteiga neste leite? Claro que há manteiga no leite, declarou o rei após pensar por um instante. O senhor pode me mostrar a manteiga? Sim, respondeu o rei, mas para se poder ver a manteiga, primeiro é preciso bater o leite. Exato, disse o menino. Também para se ver Deus é preciso primeiro seguir um processo. Sem um processo de prática espiritual, não podemos ver Deus, do mesmo modo que não podemos ver a manteiga sem antes seguirmos o processo de bater o leite. Se seguimos este processo divino, Deus se manifesta para nós. O rei ficou encantado com aquela explicação tão lógica e maravilhosa. E aí ele perguntou: Você pode me dizer o que Deus anda fazendo? Aí o menino respondeu: O senhor me faz perguntas como se fosse meu discípulo e eu seu mestre, mas está sentado num trono e eu no solo. Por educação, Sua Alteza deveria adotar a posição mais humilde e eu deveria estar sentado na mais elevada. Dando-se conta da verdade das palavras do menino, o rei levantou-se do trono e sentou-se no solo. Assim, o menino subiu ao trono e concluiu: É isto que Deus faz. Dependendo dos resultados de nossas atividades, às vezes ele nos coloca em posição superior e outras em posição inferior. Logo, às vezes nascemos em família abastada e outras em família humilde. Deus faz com que aconteçam estas mudanças dependendo da vida que levamos. O rei ficou tão satisfeito com aquelas respostas que as proclamou em todo o reino e encheu o ministro e seu filhinho de presentes valiosos. Então, assim, é a história que é o recurso que Srila Gurudeva usa para falar dos 3 caminhos. Tal qual nesta narração, sabemos que, querendo alcançar algum objetivo, precisamos seguir um processo. Observamos regras, sejam elas costumes sociais, leis, valores nacionais ou que nossos pais nos ensinaram na infância. Ao longo da vida, aderimos aos ensinamentos de nossos professores,
à tradição e ao que aprendemos nos livros escolares. E se resolvemos não seguir nada disso e nos deixamos levar pelos impulsos de nossa mente, podemos vir a ter problemas com as autoridades e sofrer as consequências. Somos almas livres pelo fato de podermos escolher livremente em que autoridade depositar nossa confiança, livre-arbítrio. E sem dúvida nos é mais conveniente seguir o conhecimento mais puro e nos deixar orientar pela autoridade máxima, porque só assim atingiremos um estado de consciência mais elevado e pleno de paz. Ao longo da história, os filósofos idealizaram diferentes soluções para os problemas da vida, mas por mais sensatos que sejam seus argumentos, nenhum deles mostra um caminho tão convincente nem tão amplo como aquele oferecido pelas antigas escrituras védicas da Índia. Por milhões de anos e desde o princípio dos tempos, este conhecimento, cuja origem é o próprio Deus, vem sendo transmitido em sânscrito, o idioma mais antigo que existe. E esse conhecimento vem sendo transmitido de mestre a discípulo sem sofrer alterações de espécie alguma. Baseando-nos nele, vamos apresentar agora uma análise do objetivo mais elevado que o ser humano pode alcançar. As escrituras védicas chegaram à conclusão de que, consciente ou inconscientemente, todas as pessoas procuram atingir um de 3 objetivos. Estes objetivos e os processos a serem seguidos para atingi-los poderiam ser resumidos da seguinte maneira: a maioria das pessoas segue o caminho que busca a felicidade por meio da satisfação dos desejos relacionados ao corpo. Em sânscrito, gozo material chama-se bhukti. Então, primeiro, o Gurudeva está falando dessa grande massa de pessoas que está o tempo todo andando para lá e para cá, que nem barata tonta, procurando um pouquinho de prazer material. Bhukti. Alguns trilham o caminho da liberação dos sofrimentos deste mundo e querem saborear os prazeres do eu interior. Em sânscrito, liberação chama-se mukti. Então, uma camada muito menor da sociedade está tentando alcançar mukti. Finalmente, bem poucos seres humanos querem servir a Deus com devoção amorosa e pura. Em sânscrito, o serviço devocional chama-se bhakti, ou bhakti yoga, que literalmente significa união com a pessoa suprema. Analisando com cuidado a afirmação anterior, concluiremos que a busca de todo ser humano se reduz exclusivamente a uma dessas 3 motivações. Então, se você espremer de um lado, espremer de um outro, pesquisar, pensar, ponderar, refletir, você vai descobrir que os seres humanos estão numa dessas 3 trilhas, se forem seres humanos mais esclarecidos, né? Claro. As coisas materiais podem nos proporcionar felicidade plena? Lograr a felicidade através do bem-estar econômico é o primeiro objetivo mencionado nas escrituras védicas. Qualquer pessoa pode obter prazeres sensuais temporários, riqueza, fama, prazer físico, etc., sempre que assim o ambicione com intensidade suficiente. As escrituras védicas explicam claramente o método adequado para esta conquista. De fato, certos textos da literatura védica tratam exclusivamente do modo pelo qual se podem alcançar esses bens materiais, não apenas neste planeta, como também em planetas superiores. Quem não teve a fortuna de ouvir falar de metas espirituais mais elevadas, buscará, é lógico, os prazeres densos do corpo e o mero desfrute sensual. Então, quem não teve a fortuna, né? Quem não ouve Harikatha, sem essa boa fortuna, logicamente, o que vai predominar é a busca dos prazeres do corpo denso e o mero desfrute sensual. Este mundo material está projetado de forma que se possa desfrutar com os sentidos materiais: os olhos, a língua, os ouvidos, o estômago, os órgãos genitais. A imensa maioria das pessoas empenha todos os seus esforços em obter esses prazeres efêmeros, mas acaso tem sucesso em seu intento? Conhecemos alguém que seja feliz o tempo todo? Há pessoas bem pobres que só alcançam pensar nos aspectos básicos da sobrevivência, como alimento, roupa ou moradia,
e que experimentam felicidade ao conseguir, por exemplo, um pedaço de pão. Um homem rico pode experimentar este mesmo nível de felicidade ao comprar um iate novo. Se pararmos para pensar, constataremos que a felicidade do rico não é muito superior à do pobre. Ele pode estar num iate super luxuoso, mas ele vai encontrar o mesmo tipo de prazer material, prazer mundano, que o pobretão que está no barzinho no fim de semana cantando um sambinha, né? Qualquer que seja a situação em que estejamos, sempre haveremos de querer mais ou ser mais felizes, e será difícil nos contentarmos em aceitar as coisas que se nos apresentam. O problema é que na realidade nunca logramos dar prazer duradouro e real ao corpo e aos sentidos materiais, uma vez que estes não são eternos e mais cedo ou mais tarde estão fadados a desaparecer. No entanto, a alma, a qual é nossa identidade autêntica, é eterna e vive incentivando-nos a que mergulhemos em nós mesmos e nos vinculemos à nossa natureza mais elevada. Só nesta dimensão é que poderemos encontrar a verdadeira felicidade. Então, vamos parar por aqui a leitura do belíssimo Muito Além da Liberação, que está disponível no kit do clube do Bhakti Leitor. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jai Nitai Gaur Premanandi, Gauranga Mahaprabhu Nityananda ki jai, Giriraj Maharaj ki jai, Ranchakaupatarubhyascha, Kripa Sindhu Bheva cha, Pachatanam Pavanabhu Vaishnava Namaha. Dandavad